شمعها عنيني بتا في الله شمعها عنيني بتا في الله بعث اقرب اشير داوذتي بعث اقرب اشير داوذتي Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos, né? Mais uma vez aqui no nosso canal, né? E hoje eu quero falar sobre a Parashat Vaishlach, né? Sobre o truque do Yetzer Hara, ou seja, disfarçar a haverá como mitzvah, disfarçar a lei, né? Disfarçar o pecado como se fosse uma lei, né? E a gente vai aprender hoje sobre algumas questões naturais que foram disfarçadas de lei, sendo que foi errado. Pensamentos errados, tipo assim, a pessoa leu uma coisa e imaginou que aquilo fosse uma lei, uma coisa permissível, né? Mas nós sabemos que não. Então vamos fazer nossas preces, convido você a falar o Shema Israel hoje. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. Estarão essas palavras que eu te ordeno em seu coração. Ensinarás seu filho diligentemente, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-te, e serão como sinal na sua mão, e como memorial na sua testa, e como mesmo usar as portas, umbrais e portões de sua casa. Olha só, tenho aqui um material para a gente estudar agora. Seguinte, porque a nossa Parashá, ela inicia com os preparativos de Jacó, que se encontra com seu irmão Esaú depois de 34 anos sem se ver, né? Assim que ele fugiu da casa, né? E Jacob, ele foi estudar 14 anos na Yeshiva de Ever. Depois ele permaneceu 20 anos na casa de Labã, e então retornou à terra, né, de Israel. Durante todos esses anos, Jacob ele permaneceu bem longe da casa de seus pais, para que Esaú não matasse, né? Não matasse ele por a questão da raiva, né? De ter pego a primogenitura dele, né? A bênção da primogenitura e tudo mais, né? Então o primeiro passo aqui da Parashat, né, é o seguinte: Bereshit 32, do verso 4 ao 5, que fala, né, que Jacob enviou um mensageiro. Quem é esse mensageiro que ele enviou? São anjos, né, à sua frente, né, à frente de Esaú. Me instruiu para transmitir a seguinte mensagem: assim vocês dirão ao meu senhor, a Esaú, como Labã, né, morei e retardei minha volta até agora. Essas palavras de Jacob, assim como seu encontro com o anjo de Esaú, ele suscita algumas perguntas, né? Algumas questões. A gente vai resolver algumas perguntas, tipo assim, a primeira aqui: por que especificar 613 mitzvot? Por que especificar? Por que Jacob teve que dizer para ele sobre a questão da linguagem, sobre a questão ainda, né, sobre as 613 leis? Então, o Rashi, sobre as palavras, ele fala sobre as palavras que diz, com Labã morei, diz em valor numérico de 613, como se ele dissesse, com Labã morei, e as 613 mitzvot mantive e não aprendi de seus maus hábitos. Ou seja, eu estava com Labã, mas eu não aprendi os maus hábitos de Labã,
né? Na casa dele lá. Agora, por que Jacob achou necessário avisar Esaf que ele ainda era tzadik, que ele ainda era sábio, né? E por que fez questão de contar o número exato de 603 mitzvot? Qual era a necessidade de enviar essa mensagem para Esaf? Qual era a necessidade, né? Outra pergunta é por quê? Né? Por que juntos em hebraico? Ou seja, porque justo, aliás, porque justo em hebraico. Por que ele tinha que falar em hebraico, né, para Esaf? Por quê? Olha só, o Panemerot, escrito pelo Baal HaFlan, traz que a Gemara em Sotá, né, ela postula aqui a seguinte regra. Olha o que ele diz aqui, ó. Toda vez que a Torá traz a palavra bol, B-O-H, bol, que significa assim, né? Significa que é preciso falar as palavras na língua sagrada e não em outra língua. A Gemara, né, ela fala sobre o Baba de Bar, capítulo 6, verso 23, que o bol, ou seja, a palavra assim, vocês abençoarão os filhos de Israel. Enquanto outras orações podem ser proferidas em outras línguas, e são válidas, né? A bênção do sacerdote, ela deve ser proferida em hebraico, em aramaico, para ter sua validade, hein? Em aramaico antigo, né? A sua linguagem é original para ter sua validade. Não é você vai fazer a bênção sacerdotal em português, não. É simplesmente na língua do hebraico antigo que ela tem sua validade. Ela não vai ter sua validade se você fizer ela transitada para o português. Não vai ter aquela força, entendeu? Outra coisa que ele fala aqui é o seguinte, ó. Diz o Baal HaFlan, né, aliás, que ele diz o seguinte: aqui quando Jacob diz, Baal, vocês dirão ao meu amo, sabe? Ele fazia questão, aqui, Jacob fazia questão que transmitir suas palavras na língua sagrada, para que Esaf, né, pudesse entender que Jacob não mudara o seu modo, a sua linguagem e o seu pensamento em relação ao seu povo, às suas origens, né? As suas origens. Por isso que ele preferiu que o mensageiro, que o anjo chegasse para ele e dissesse em aramaico, né? Para ele entender que ele não mudara, ele não tinha se corrompido, né? Não tinha se entregado ao harat, ou seja, ao mal. Outra coisa interessante aqui é que ele fala o seguinte, do porquê, ó. O Baal HaFlan responde que foi para demonstrar que ele não largou as mitzvot e nem mesmo a língua que se falava na casa paterna. Ou seja, não mudar a língua também faz parte da completude, da observação da Torá, né? Conforme nossos sábios dizem sobre os filhos de Israel, que não modificaram sua linguagem durante um longo exílio no Egito, né? E aqui mais para frente nós veremos outras explicações, né? A terceira questão aqui, o terceiro pensamento é isso aqui, ó. Goi ou Talmidim Ranhan, né? Goi ou Talmidim Ranhan, ou um sábio da Torá ou um ímpio. Olha só, quando Jacob estava se preparando para encontrar esse sábio, ele atravessou toda a sua família e todos os seus pertences pelo rio, né? Pelo rio Yabok. Já era noite, né? Jacob voltou para outra margem para ver se nada foi esquecido. Então, estando sozinho, lá em Bereshit 32, 25, olha o que diz aqui, ó. Um anjo lutou com ele até alvorecer. Agora, que aparência tinha esse anjo? Será que tinha importância a aparência desse anjo? Há uma Gemara muito interessante, em Rolim, o Ravi Shemuel, diz que o anjo apareceu para Jacob como um goi, né, um goim. O outro alega que o anjo apareceu para Jacob como Talmidim Ranhan, um sábio da Torá, né? Agora, qual é a importância, qual é a mensagem de nossos sábios? Qual é a importância de como era a aparência do anjo quando esse lutou contra Jacob, né? Ou seja, qual era a importância disso tudo? A importância estava na mensagem. A mensagem. Porque se você lembra que lá na frente o Eterno usou quem? Balaão, para ser mensagem. E olha que ele era um feiticeiro, mas usou a mensagem para modificar, né, os pensamentos do rei.
E muitas outras vezes o Eterno já usou vários outros tipos de coisas, né? O anjo, por exemplo, Yosef, o Eterno usou um anjo na forma de um homem no meio do caminho, um homem qualquer, para dizer onde é que estavam os irmãos dele, né? Uma coisa, um pensamento interessante que eu tenho aqui também, essa aqui, ó. Está garantindo que não vou pecar ou não? Qual é a garantia que eu vou pecar ou não? É que Jacob pensava. Qual é a garantia que eu vou pecar? Ou não? Olha só, o Smash Moshe sobre o começo da Parashá do Vayetz traz uma ideia muito bonita em nome de um livro antigo chamado Avodat Rashid. Ele explica aqui por que Jacob, a caminho da casa de Lavã, foi estudar na Yeshiva Even por 14 anos. Por que justo 14 anos? Porque 14 anos ele foi estudar na Yeshiva de Even, na escola de Even, né? Ele faz um cálculo bonito, olha só, ele diz o seguinte: sabemos que Jacob temia que pudesse ser mal influenciado na casa de Lavã, por isso eu fui estudar a Torá para se vacinar, ou seja, para se preparar. Há uma Gemara aqui, no Tratado de Omar, que traz a seguinte regra, diz o seguinte, ó: quando a maior parte da vida de uma pessoa passou sem pecado, a pessoa já tem garantia que não pecará, conforme escrito aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 9, que ele diz: os passos de seus Hassidim, ele cuidará. Se alguém aqui, no caso aqui, já é considerado Hassid, piedoso, por ter permanecido tantos anos sem pecar, o Eterno já o protege, né, para não tropeçar. Então, quando você já tem aquela força e consegue vencer, o Eterno já diz: olha, passou um ano sem cometer um erro, pois não se preocupe, porque eu vou ver que ele é mais fiel do que eu pensava, mais fiel do que os outros nunca imaginavam, né? Olha só, aqui também disse uma coisa muito interessante. Veja só, ele diz o seguinte, que o Yerushalayim diz sobre o Pasuk, que está aqui, no livro de Devarim, capítulo 11, verso 21, você anota aí, que ele fala o seguinte: uma pessoa não tem como saber quanto tempo irá viver, mas Jacob, ele fez um cálculo aqui, né? O Yerushalayim diz sobre o Pasuk em Devarim 11, 21, ele diz o seguinte, que o Eterno prometeu aos seus patriarcas para dar a eles como os dias do céu sobre a terra. Agora, qual o número de anos que nossos patriarcas viveram é igual ao número de anos que levam entre o céu e a terra. Nossos sábios dizem aqui que Lavã, né? Nossos sábios dizem que, deixa eu ver aqui uma coisa interessante aqui sobre Abraham, sobre o número de anos que leva entre o céu e a terra. Nossos sábios dizem que Lavã, né? que levam 500 anos. Abraham viveu 175 anos, mas ele só reconheceu o Eterno aos 3 anos. Deste modo, descontamos 2 anos e consideramos somente 173 anos de vida. Isaac, ele viveu 180 anos e Jacob 147. A soma dele, se você pega 173 mais 180 mais 147, dá um total de 500 anos, você pegar tudo isso aí. Tá? Jacob, por sua vez aqui, só sabia que Abraão faleceu com 175 anos. Ele não sabia quantos anos vivera seu pai, nem ele mesmo, né? Mas fez o seguinte, cálculo: Abraão viveu 175 anos, então Isaac provavelmente viveria o mesmo, né? Só que Jacob, ele não sabia que seu pai, Isaac, viveria 180 anos, né? Eu tenho aqui um comentário aqui sobre esse assunto, do Rashi, que Rashi faz um cálculo sobre isso, né? Ele diz o seguinte: 175 mais 175 é igual a 350. Restaram em Jacob 150 anos, mais 2 de Abraão, que sobraram, que é igual a 152. E Jacob achava que viveria 152. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Metade de 152 são 76. Assim, 77 anos já são a maioria da vida. E Jacob tinha 63 anos ao sair de Beersheba. Ele não queria ir à casa de Lavã sem ter passado a maioria de sua vida sem pecado. Por isso, foi estudar 14 anos na Yeshiva de Even, de forma que ao sair de lá, ela tivesse 77 anos, a maioria de sua vida, para que fosse salvo dos pecados na casa de Lavã. É o que ele diz, né? A pergunta é: se é assim, por que depois de sair da Yeshiva de Even, Jacob ainda temia que iria pecar? Por que depois de ter saído das escola onde ele estava, de ter aprendido sobre a Torá oral, por que ele temia pecar? Qual era o medo dele com pecar? Né? Olha só, aqui fala o seguinte: sabemos disso porque assim, olha o que ele dizem, sabemos disso porque assim que partiu ao Haran,
O Eterno se revelou a ele no sonho na escada. E no dia seguinte, Jacó pediu ao Eterno, né? Isso está aqui em Bereshit 28, 20, que ele diz: se o Eterno estiver comigo e me proteger no caminho que eu for e me der pão para comer, roupa para vestir, ele disse, e eu voltar completo e em paz à casa de meu pai. O que é esse voltar completo? Sem ter pecado, sem ter cometido um erro, sem ter se corrompido com o povo que morava lá, com a família de Labão, ou com o próprio Labão, né? Que no caso Labão. Olha só, aí tem aqui uma perguntinha. Por que Jacó ainda estava preocupado com esse assunto? Pois é, como eu te falei. Por que ele estava preocupado com esse assunto de pecado? Para o medo dele. Uma pergunta similar é feita pelo Or Hadash, no tratado aqui de passadinha que eu tenho aqui, de Passahim, sobre a oração de Moshe Rabbeinu, que a paz esteja com ele, por Yehoshua. Você lembra que o profeta estava preocupado com Oséia, né? E aí ele mudou o nome dele para Yehoshua, daí a preocupação dele era de ele cometer um erro, porque ele era jovem, né? E ele tinha medo de ficar sem o profeta. Você lembra que houve os dois profetas lá que profetizou que Moshe ia morrer e que Yehoshua ia ficar no lugar dele, né? Quando ele partisse. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Antes disso, antes dele enviar, junto com os demais espiões, para explorar a terra prometida, o profeta Moshe Rabbeinu trocou o seu nome de Roché para Yehoshua, dizendo o quê? Dizendo assim, ó, que o Eterno salve do plano dos espiões. O Or Hadash também faz o cálculo nessa época aqui. Ele diz o seguinte, que Yehoshua já tinha vivido mais da metade de sua vida. Por que Moshe tinha medo de ele se perder com os espiões e precisava orar por ele? Por que ele tinha essa preocupação de ele se perder no meio do caminho, na questão dos espiões, né? Então, vá pensando nisso. Já lhe dou a resposta aí. Mas vamos lá. Olha só. Vamos iniciar aqui a nossa jornada e aprender um novo conceito muito importante sobre o caminho do mau instinto, né? O Lashon Hará. Começamos aqui um ensinamento do Baal Shem Tov, que ele fala o seguinte. O Tratado de Shabbat, 75a, traz nas leis de Shabbat o seguinte pensamento. Olha o que diz aqui nesse tratado, ele fala que é muito interessante. No Shochet Mishnu Mahayal Ha'amol Mishun Tsoveia, traduzindo aqui, ele diz, aquele que abate o animal no Shabat está transgredindo uma mitzvah na Torá. Entretanto, em qual das 39 obras de Shabat se encaixa a proibição de abater o animal? O Rav, ele diz o seguinte, ó, ele transgride soveia, ou seja, ele transgride tingimento, quando o sangue do abate tal sai e tinge a pele do animal no pescoço, ou seja, quando o animal abatido, se ele for abatido no Shabat, ele vai se melar de sangue e aí estará o que? Impuro no dia sagrado, né? E isso é um mitzvot. O Baal Shem Tov também ele explica o seguinte, ó, ele traz a explicação do Tosafot para esta Gemara e oferece aqui outra explicação que ele se baseia na Gemara de Sukkah 52a, que diz que no futuro o Eterno abaterá o mau instinto, né? No futuro o Eterno abaterá o mal existente. No poema do Had Gadia, da Haggadah de Pesach, dizemos o mesmo. Olha só o que diz o seguinte aqui, ó. Veio o Eterno e abateu o anjo da morte. Agora a pergunta é, por quê? Por quê? Afinal, o Yetzer Hará, ele foi criado para esta função e foi fiel ao seu papel, né? O Yetzer Hará foi feito para nos mostrar quem somos, né? E liberar aquela coisa, como dizemos, o mau instinto dentro da gente. Agora, a resposta é que, de fato, o papel do Yetzer Hará é atrapalhar as pessoas, né? Atrapalhar as pessoas no cumprimento das mitzvot e tentar convencê-las, né? E convencê-las a transgredir a palavra do Eterno. Esse é o papel do Yetzer Hará, é tentar convencê-las, né, a não cumprir a lei, mas também, ao mesmo tempo, tentar convencê-las a vencer o seu próprio mal, a vencer aquilo que está dentro de si, né? Eu tenho aqui um comentário dos nossos sábios que diz o seguinte, para cumprir das mitzvot, para que tenhamos o livre-arbítrio, olha só, para que tenhamos o livre-arbítrio de não ouvir e superá-lo, ou seja, não ouvir o Yetzer Hará, não ouvir o mal e a gente superar, para isso que ele serve. Agora, olha só interessante, que ele diz aqui, ó, entretanto, o Yetzer Hará usa uma técnica que não faz parte de sua missão, ele tenta convencer, olha que interessante,
ele tenta convencer a pessoa de que aquilo não é um pecado. Eu não estou falando como os cristãos dizem, que é um demônio, que é Satanás, não. É o seu instinto, a sua mente acha que aquilo não foi pecado, acha que aquilo não era motivo, vai até estar te castigando. O Yetzirah, ele muda de estratégia para você entender. Você vai dizer, mas eu não vejo, eu não aceito isso, que isso foi errado. Mas sendo que estava errado. Estava errado. Dá aqui um exemplo, a questão de Josué. Josué, quando aceitou Raabe, né, ele não consultou o Eterno e nem o seu sacerdote. Muitas pessoas vão dizer, eu não vejo isso nada de errado. Como é que você não vê isso de errado? Se ele não consultou o Eterno e não consultou o sacerdote, simplesmente aceitou ela de boa, tudo bem, o Eterno poupou a vida dela lá, porque ela protegeu os espiões ali, né? E quando o Eterno derrubou Jericó, ficou só a casa dela em pé. Isso não quer dizer que o Eterno aceitou ela no meio de Israel, porque o Eterno deixou bem claro que não aceitaria nenhum cananita, nem jebusita, nem Iteu, enfim, aquela lei todinha que o Eterno diz. Se eu digo para ti que Josué agiu certo, eu estou dizendo que existe uma exceção, existe uma quebra na lei, que, como eu falei, o Yetzirah está botando na cabeça das pessoas que entendem esse versículo distorcido, que Josué não errou, que foi certo, sabendo que não foi. Olha só, vamos continuar aqui, ó. Olha o que nosso sábio diz, ó. Às vezes, até tentar convencer de que se trata uma mitzvah. Ou seja, é uma lei. É uma lei, é permissível fazer bondade. Nesse caso, como assim? Quebrando a lei com cara de bondade? Não. Olha o que o nosso sábio diz aqui, ó. Ele engana a pessoa pintando aquele ato como se fosse uma lei, uma mitzvah. A partir do momento em que o Yetzirah age dessa maneira, usando a técnica de pintar, ele está fazendo algo que não lhe foi incumbido e por isso será o quê? Castigado. Ou seja, eu deixar, como a gente costuma dizer no Brasil, eu tampar o sol com a peneira. Não vai dar certo. Não adianta eu dizer que aquilo, só porque a pessoa fez um ato de bondade, mas ela está dentro da lei da proibição de eu não me envolver, de eu não aceitar ela entre nós, aí de repente eu aceito ela, o Eterno vai entender. Que o Eterno vai entender o quê? Ele deixou bem claro, não é porque uma pessoa boa, né, que não pertence ao povo de Israel, que ele vai aceitar de bom grado. Se ela entra dentro da proibição, ela entra dentro daquela proibição de não fazer parte da congregação de Israel. Está na lei. E eu digo para você que, não, mas o Eterno é misericordioso. É misericordioso, ele poupou a vida dela, mas ele não disse que aceitou. Não tem um versículo sequer do Eterno aceitando Raabe na congregação de Israel. Aí por causa disso veio quem? Ela se casou com um soldado da tribo de Judá. E aí nasceu quem? Davi. E aí veio o destroço da história todinha. Mas foi permissão do Eterno. Foi permissão do Eterno que ela ajudasse o povo a fugir. Mas foi permissão do Yehoshua que ela ficasse. Então, a permissão do Eterno de ela ter salvado o povo é uma coisa. A permissão de Yehoshua, Josué, ter aceito ela é outra. Ele não falou com o Eterno. Ele não chegou para o Eterno, e aí eu posso aceitar Raabe vai casar com um dos nossos soldados, e aí o que o Sua Majestade acha? Ele não falou isso. Não falou e nem sequer orou, nem sequer se portou com isso. E aí, como é que fica? Né? Isso é disfarçar o mal com cara de bom, de bem. Entendeu? Olha só, olha o que o nosso sábio diz aqui, ó. Transportando esta ideia para o dito da Gemara, o Shohet, ou seja, o abatedor, o Yetzirah, né? Em hebraico seria Bemai Hayav, né? Agora, por qual motivo no final será castigado? Né? Mishun Soveia, a tradução é, por pintar o pecado, enganando a pessoa, fazendo uma coisa pela qual não foi criado. Se fulano estava na proibição, mas ela não foi criada para estar no meio de Israel, e de repente eu aceito ela, estou pintando a história com cara de permissivo. Entendeu? Faz que nem a história de Eva.
A serpente pintou a história. Como? O Eterno disse, olha, se comer desse fruto, certamente morrerá. Aí vem a serpente e pinta a história dizendo, certamente não morrerás. E ficou de boa. Eva, então quer dizer que eu não vou morrer? Então Eva comeu do fruto proibido, deu para Adão, e olha onde nós estamos. É isso que você quer acreditar? Pintar o bem, pintar o mal com cara de bem, aceitar uma coisa que não está dito que é para ser feita. Isso é o Yetzirah. Isso é pintar uma história num contexto de verdade, sendo que não é. Tá entendendo? Olha só. Não acrescentar a mitzvah. Não acrescentar uma mitzvah. Certo? Na prática, encontramos este assunto aqui no Ashley Hakadosh, em sua explicação, que ele fala o seguinte, sobre a proibição do Baal Sofit, que é não acrescentar sobre as mitzvot existentes. Ou seja, eu não posso acrescentar uma coisa que não está escrito. Se é não, se é sim, é sim. Olha só, o que tem interessante aqui, em Devarim capítulo 4, verso 2, diz o seguinte, não acrescentem sobre o que eu o estou ordenando e não diminuam. E a Torá continua no verso seguinte, ó, no capítulo 4, verso 3. Seus olhos viram o que o Eterno fez contra Baal Peor, pois todo aquele que foi atrás do Baal Peor, o Eterno exterminou do seu meio. O Eterno exterminou do seu meio. Tá entendendo aqui? Tá pegando a visão? Tá entendendo? Entendeu? Então não acrescentar uma mitzvot que o Eterno não mandou. Então este é um exemplo de como não funciona o uso próprio, o intelecto, para a categoria como mitzvah. Por exemplo, olha só. Dá aqui um exemplo. Qual é a relação entre não acrescentar nada às mitzvot e o pecado de Baal? Por que os dois assuntos estão escritos em fila, um atrás do outro? A resposta é a seguinte. O Aishla, no pecado de Baal Peor, muitos nem tinham a intenção de pecar. Muitos que estavam lá não tinham a intenção de pecar. Pelo contrário, eles queriam desprezar a estátua e por isso faziam suas necessidades na frente da estátua. Faziam suas necessidades fisiológicas na frente do ídolo. Mas só que o problema, meus irmãos, é que a maneira de servir este ídolo era justamente fazendo as necessidades fisiológicas perante ele, na frente do ídolo. É aquela coisa. Eu não sei se você lembra de uma vez um vídeo de um determinado pastor que estava chutando uma estátua. Ele achava que estava abafando. Mas, na verdade, ele estava o quê? Justamente fazendo o que, vou dizer, o que aquele povo queria. Que ele chutasse aquela estátua, que para ele estava fazendo bem, né? E na cabeça dele estava fazendo mal para os outros. Só que aumentou muito mais ainda a credibilidade naquela estátua. Por quê? Porque se estava incomodando a pessoa que estava chutando lá ela, né? É porque estava tudo bem. É porque aquilo para aquela pessoa que aguardava aquela estátua era uma boa ideia. Por quê? Porque cresceu mais ainda o número de fiéis. E cresceu mais ainda o ódio pelas pessoas que sabem que a idolatria é uma coisa errada. É como eu falei, é pintar o mal com cara de bem. Ou seja, não acrescentar uma mitzvah que não está lá. Não está dito que eu devo chegar lá e meter o pé na cara de uma estátua, porque eu sou israelita, né? E tenho uma fé, e de repente, do nada, eu vou chegar lá e dar um chute na estátua ali, como se fosse uma coisa maravilhosa. Nossa! O Eterno mandou quebrar todas as estátuas. Mas isso foi lá no passado. Chegará um dia que muita coisa vai acontecer. Mas enquanto não chegar nada, não chegar na congregação de alguém, de um cristão, e dizer, taca na cara dele lá, chutar o palco dele lá, ou seja, o que eles estão fazendo, e dizer que não é assim. Não se baseie por isso, porque está errado. Tá entendendo? Outra coisa aqui, que ele fala o seguinte, este é um exemplo de como não funciona o uso próprio intelecto para categorizar o que é mitzvah e o que haverá, o que é pecado. Isso não é inteligente você dizer, eu não aceito isso, porque eu não aceito que fulano errou. Não é questão de você aceitar, a questão do que está escrito. Se está escrito não é, então não é. Se não está escrito isso, beleza, mas está escrito assim, não deixe nenhum desse povo aí
que está na Torá, entrar na congregação de Israel. Aí, de repente, entra, e eu digo, eu não aceito, porque eu acho que ele não errou. Ele errou. Está entendendo? Mas isso não quer dizer que ele foi condenado por isso, né? Sabemos que ele foi um grande guerreiro, lógico, né? Olha só, isso se torna perigoso. Assim, a história de Baal Peor é uma lição para nós. Vocês veem que o raciocínio humano aqui, né? O raciocínio humano, nem sempre acerta. Assim, não acrescentar e nem subtrair nada do que o Eterno ordenou, para não incorrer em erro. Ou seja, muitas vezes trata-se de uma tática do seu mau instinto para levar ao pecado. Ou seja, muitas vezes você quer colocar a sua ideia, né, como bom instinto, na verdade sendo que é um mau instinto, um Yetzer Hará. Um mal, né, um mal. Por quê? Porque você quer colocar a sua ideia, não é a ideia do que está escrito, é a sua ideia. Mas o Eterno não quer que você coloque a sua ideia, ele quer que a ideia dele seja colocada, porque é assim que a ideia dele é. Tá entendendo? Eu não sei se você está pegando a visão, mas essa é a realidade. Essa é a realidade que nós dizemos. Não é colocar o que a gente pensa, é colocar o que está realmente escrito. Tá entendendo? O pecado enrustido, ou seja, o pecado escondido. Olha só, isso também está incluso no que consta o Correlete, capítulo 7, verso 16, que ele diz, não seja tzadik demais e não tente ser mais inteligente. Olha, é aquela coisa. Se eu digo para ti, cara, eu sou mais inteligente do que fulano, eu tô errando. Eu não posso dizer que eu sou mais inteligente do que fulano. Poxa, eu me sinto um sábio. Não, isso é hipocrisia. Isso é querer ser mais sábio, é diminuir os outros e aumentar o seu ego. Isso a Torá não aceita. Olha só que interessante aqui, Ele diz o seguinte, a Gemara em Sukkah 52 diz que um dos nomes do Yetzer Hará é Hatzafoni, né? Hatzafoni, de Tzafun, como no Sedé do Pêssego, né? que traduzido significa escondido, escondido. O Yetzer Hará, ele se esconde. Olha, tem um verso da Torá, um comentário na Torá, que fala que por mais que uma pessoa má faça uma coisa boa, isso não quer dizer que ela deixou de ser má. Tá entendendo? Pega a visão. Olha só, eu tenho aqui, né, outro pensamento muito interessante aqui, que ele falou o seguinte, sendo assim, o que o Yetzer Hará está escondendo? O Arulané e o Metzvid e o Volozon dizem que o Yetzer Hará esconde que está oferecendo um pecado. Ou seja, ele esconde ali, né, que está oferecendo algo ruim, com cara de bom. Você lembra da questão da Branca de Neve? É até interessante colocar a Branca de Neve. Lembra que era uma maçã, né? E chegou uma velhinha, ela estava na casa explicadora, só para você entender. Chegou uma velhinha com a maçã, com cara de boazinha, aquela coisa toda. Aí a Branca de Neve comeu a maçã e aí deu no que deu, né? Dormiu. Na verdade, na história original, ela morreu. Mas, como é a história infantil, eu não vou aqui destruir a infância de ninguém. Entendeu? Mas a história é essa, que a Branca de Neve comeu a maçã e passou dessa e arrasta para cima. Entendeu? Então, assim, pois é isso aí. É disfarçar uma história, transformando ela no possível, sendo que não é possível. Tá entendendo? É a história da serpente lá, né? Certamente não morrerás. Aí você vai dizer, mas certamente Yehoshua estava certo em ter aceito Raabe, porque ela ajudou o povo. Ajudar não quer dizer que seja aceita pelo Eterno numa congregação de Israel, sendo que ela era dos povos que era proibido. É você estudar, né? Uma rainha. Aquela cabeça, uma sentença. Eu vou pelo que está escrito. Olha outra coisa aqui, O Rabi Yonatan Ebitza, ele aproveita isto para explicar a Gemara em Hagiga 27a, que diz que mesmo os pecadores deliberados de Israel estão repletos de mitzvah como a romana. Ou seja, se estão recheados de mitzvah, como são chamados de pecadores? Se estão repletos da lei, como é que posso chamar eles de pecadores? O Rabi Yonatan, ele diz uma coisa bem interessante aqui, Esta é justamente a resposta. Eles são pecadores, mas cheios de mitzvot, que o Yetzer Hará os fez acreditar que eles estavam fazendo, quando na verdade eram pecados, ou seja, estavam cheios de leis, mas estavam fazendo coisas que a lei não mandara.
Tá entendendo? Não é porque você tem a lei que você está 100% certo, de alguma forma você vai estar errado, de alguma forma você vai aparecer com algo que não é da lei. Entendeu, meus irmãos? Então é assim que funciona. Então, assim, ó, eu tenho aqui outro assunto que ele fala outro pensamento muito interessante. Eu gosto muito de citar essas coisas para que a gente aprenda. A gente não viva só no lado da moeda, só um lado só da moeda, vou ver só um lado. Não, tem os dois lados da vida. E aquele que você já fez e aquele que você não está entendendo. E agora você está entendendo o lado correto para se livrar daquele que não entendeu. Entendeu? É quase um trava-língua, mas se você entendeu, está entendido. Então vamos lá, olha só. O Divrei Haim do Tans, ele fala o seguinte: até o Rebbe dele apresenta uma queixa. Olha que interessante, ó. E se o faz pela terceira vez o pecado, ó, deixa eu só puxar aqui que está na hora dessa hora, ele fica meio escuro. Então presta atenção, dizer aqui, ó. Vocês estão recheados de mitzvot, né, que eu já falei, porque tem pecado. Oxe, justamente porque tem lei, eles são pecadores, não quer dizer que eles são salvos de alguma coisa só porque tem a lei. Isso que implica o que no cotidiano da guarda do que se faz acreditar e validar a lei no lado correto. Não é porque você acha, que você pensa ou que você deixa aceitar. Ah, eu não aceito tal coisa. Não é questão de você aceitar. É que a lei diz isso. Não é o que você diz, é o que a lei diz. Entendendo? É o que a lei diz, é o que ela manda. Então, conta-se que tem uma história aqui, conta-se de um israelita que tinha um estabelecimento. Olha só que interessante, ó. E tudo ia bem até um outro israelita abrir um negócio igual, causando-lhe muito prejuízo. Um amigo, então, o aconselhou. Seu concorrente Hassid, do Divrei Haim, de Tanzas, vá até o Rebbe dele e apresente uma queixa. O homem, de fato, viajou e contou tudo para o Rebbe. E o Rebbe chamou o Hassid e indagou: como você atrapalha os negócios do outro judeu? Isso é um pecado. O Hassid respondeu: Rebbe, o senhor não conhece aquele sujeito. Ele é um rachad, ele é ímpio. É uma mitzvah enterrá-lo. Olha só que não é. Eu tenho uma prova de que não existe esse tipo de mitzvah, retrucou o Rebbe. Quando o povo de Israel saiu do Egito, está escrito: você estava nua e despida. Deve dizer que é o capítulo 7, verso 16. Você estava nua e despida. Deixa eu ver aquele que estava aqui. Eita, chega de noite aqui. Que você estava nua e despida. Os judeus estavam nus e vazios, os israelitas estavam nus e vazios das leis, das mitzvot, para poder tirá-lo do Egito. O Eterno teve que lhes dar a mitzvah de circuncisão e oferenda de peça, para que tivesse algum mérito com o qual sair de lá. Né? Entretanto, continuou o Rebbe. Aí surge a pergunta: nossos sábios dizem que todos os Rachaim morreram na praga da escuridão, para que os egípcios não os vissem morrendo. Sendo assim, os israelitas do Egito tinham enterrado um monte de Rachaim. Se isso fosse mitzvah, não estaria escrito que eles estavam nus e mitzvot. Assim, mesmo que eles sejam rachar, não tem mitzvah de enterrá-lo. Está entendendo? Não existe uma lei de enterrar os egípcios que estavam mortos. Não existe, mas eles fizeram. Não é porque o meu vizinho faz a mesma coisa que eu vou pegar o meu comércio e vender a mesma coisa que ele acaba derrubando a venda dele. Isso é pecado, isso é errado. Há uma acréscimo a essa história, né? Que aí o filho de Divrei, ele aparece e diz o seguinte: Haim Tzantz, Baruch, era muito rígido. Ao ouvir a história do pai, ele diz: há uma grande diferença em enterrar rachai mortos, como no Egito. Não é mitzvah. Já um rachá vivo é mitzvah enterrar. Obviamente, tudo isso é de forma humorística, que ele tratou isso como se fosse uma piada. Não é nada engraçado você fazer isso. Transformar uma lei, uma coisa que não foi dita, né? Isso você tem que passar à sociedade. Puxo para casa de estudo. Olha só, o Bené Zahar, no Agra, ele decala, ele comenta sobre o tratado em Kedoshim 30b, que ele fala o seguinte: se este corrupto, Yetzirah no caso aqui, o atingiu, puxo para casa de estudos. Ou seja, se o cara errou, se o cara é ruim, tem um mau destino, vamos estudar. Vamos estudar aquilo para ver, será que está certo? Será que está correto? Será que o texto é realmente isso que está sendo dito? Tem que estudar. Né? Tem que, como ele fala aqui, né? Tem que ter um Beit HaMidrash
Ou seja, tem que ter uma casa de estudo, né? Tem uma pessoa que estava disso. Agora, por que puxar o Yetzer Hara junto? Por que a Gemara não diz, vá para o Beit Hamikdash, né? O Hamidrash. Responde o Bené Zahar. Olha o que ele diz aqui, ó. O Menuval é este tipo de Yetzer Hara que o engana e lhe oferece uma mitzvah. Neste caso, puxo para o Beit Hamidrash. Lá encontrará todos os livros de Halakha, todos os livros de estudos, e você, né? E você poderá cobrar dele. Vamos, me mostre onde aparece essa mitzvah na Torá. Onde é que aparece que o Eterno achou legal eu tenho aceito uma pessoa que é proibida, que ele mesmo proibiu, né? Aceitar a congregação de Israel e transformar uma pessoa, beleza? Só que não tem nada escrito isso. Ah, mas tem lá passagem que fala para não mexer, não julgar. A questão não é julgar. A questão é que até diz, não entrem. Né? Que se não é para entrar na congregação real, um povo que ele proibiu, Cananeu, Jebuseu e outras mais ali, é porque não é para entrar. Simples assim. É como José não pesquisou, não procurou o Eterno e nem procurou o restante para saber se podia ou não podia, simplesmente deixou lá e Salmão casou com ela. Aí. Entendeu? Olha só. O Bené Zahar, ele respondeu uma coisa muito interessante aqui sobre esse assunto, né? Sobre puxar para casa de estudo. Ó. Ele fala o seguinte: o Menuvar, esse tipo de Zahara, né? Lá encontrar todos os tipos de estudos. O interessante peso faz a pessoa se inclinar a aceitar este palpite do Yetzer Hara, de que aquilo é uma mitzvah, que aquilo é ódio, que aquilo é uma lei. Como escapar disso? Como é que escapa de um pensamento que você acha, não, isso é legal, isso o Eterno abençoa, aquela coisa toda. Como é que você vai entender? Como é que eu vou escapar desse tipo de pensamento? Desta forma aqui, olha que interessante. Veja o que ele diz, ó. Puxe para o Beit Hamidrash, estude. Se não tiver certeza, ou sei lá, Haval, consulte uma pessoa, rabino, moré, enfim, uma pessoa que estude e saiba responder. Ou pelo menos um Kne Lecha Havel, consulte um amigo, uma pessoa que conheça a Torá, que saiba que aquilo ali não está correto, né? Então, com muita humildade, você vai estudar e você vai juntos entender que aquilo não é correto, entendeu? Também serve, pois não tem o mesmo Yetzer Hara que você, ou seja, não tem um tipo de mal que a pessoa está entendendo. Ah, por quê? Porque, cidadão, se você entrou com o pensamento Yetzer Hara, você entrou com o pensamento que o pecado era bom, e transformou, que o pecado mal era bom, e transformou ele numa lei, uma coisa interessante, pare e pense, será mesmo? Então, não é eu aceitar, é como eu já te falei, não é o meu pensamento, é o que diz a Torá. Não vou pelo que, esse é o meu pensamento, eu não aceito que ele tenha feito isso. Olha, a questão não é você aceitar, a questão é que está escrito. Se está escrito, está escrito. Se não está, não está. Está entendendo? Olha só, outra coisa interessante que eu tenho aqui, meu irmão. Ele falou o seguinte, que o Yetzer Hara, que ele fala que tem as pessoas, por isso é sempre importante se consultar com alguém. Se ele tem dado Torá, melhor ainda. Uma história aqui que o bisavô do Rav de Borrov, ele acrescenta em seu livro, e é por isso que a Gemara diz, as 22 letras da Torá, ele fala o seguinte, ó, se o mau instinto atinge as 22 letras da Torá, dizendo que o que está oferecendo aparece lá, ele é um corrupto, menos vale, porque este não é o seu papel. Então você precisa puxá-lo para o Beit Hamidrash, você tem que puxá-lo para estudar. Você está colocando dentro das regras, colocando letras em hebraicas, corrompendo ela como uma coisa boa, chama ele para estudar. Gente, não é assim, não, tem coisa errada aí, tá entendendo? Tem coisa errada, por quê? Porque isso está levando para um caminho errado, um caminho contrário. Você está me entendendo? Então é assim que funciona. Então ele fala o seguinte, que olha só, Davi Hamelé, né, no Terrelinho 86.2, que ele puxou, por que eu estou falando nesse salmo aqui? Porque é muito interessante. Veja só, que é só que você raciocina. Olha disso, ó. Cadê meu pai? Tá aqui, ó. Proteja minha alma, pois eu sou um Hassid. Ou seja, ele disse que era piedoso. Nós sabemos que isso não é verdade. Piedoso, por eu ser um Hassid piedoso, preciso de proteção maior? Aí ele pergunta, por eu ser uma pessoa piedosa, será que eu preciso de proteção maior? Veja só. Diz o Bené Zahar, por eu ser um Hassid, tenho mais perigo de cair com Yetzer Hara. Por quê? O tzadik, o justo, faz tudo o que é obrigado.
O Hassid é quem faz mais, né? Mais quer dizer aqui, do que a obrigação. Por quê? Porque ele tem que manter a lei, ele tem que ser justo, ele tem que ter aquela sua postura como manda o Eterno. Por isso aqui pede o Davi aqui, né? Ele pede a proteção, nos Salmos, pede a proteção. Ele diz: não sou o tzadik que faz tudo o que está escrito e posso puxar o Yetzer Hara ao Bet HaMidrash. Eu sou um Hassid que faz mais do que está escrito e, portanto, preciso de muito mais cuidado para discernir o certo do errado, né? Então, ele está dizendo o seguinte, ele está se achando sábio, né? Ele diz: olha, eu preciso me proteger do Yetzer Hara, porque se eu me acho um sábio, e a gente sabe o que foi que deu essa sabedoria dele, a gente sabe onde foi que levou ele, né? Levou ele a algo que não era legal, algo que não era justo. Na história mesmo que deu, né? עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל